No ano passado, a presidente Dilma Rousseff sancionou a reforma eleitoral 2015. Aprovada pelo Congresso Nacional, as principais mudanças impactam diretamente nas candidaturas de quem disputará as eleições no mês de outubro, nos mais de 5.500 municípios espalhados pelo país. O tema jurídico de hoje discutirá o assunto. Boa tarde. A corrida para as eleições já começou e quem deseja participar do pleito deve ficar atento aos prazos. No programa de hoje, vamos conferir as principais mudanças, inclusive ressaltando o que mudou em relação aos gastos de campanha, prestação de contas e doações eleitorais. Para discutir o assunto, convidamos o juiz eleitoral e professor do curso de Direito da Facisa, Edivan Rodrigues. Professor, seja bem-vindo aqui ao Tema Jurídico, mais uma vez aqui recebendo o senhor. É muito prazer que a gente o recebe. E para discutir um tema que está aí na nossa porta, né? 2016, um ano de eleição, eleições municipais. De início, eu queria saber do senhor, eu sei que a gente tem todos os detalhes técnicos que a gente vai discutir ao longo do programa, mas para além de toda a técnica, o que é que inspirou essa mudança? Boa tarde, Carla. Boa tarde aos seus telespectadores. A mini-reforma eleitoral, como é chamada, de 2015, ela vem com a finalidade de diminuir os gastos de campanha, diminuir os recursos financeiros aplicados em campanhas eleitorais. Tudo que nós temos visto no país, nesse momento, diz respeito a gastos de campanha, arrecadação, dinheiro demais. Então, os parlamentares, o Congresso Nacional resolveu, desde 2003, diga-se de passagem, que procura-se, desde a eleição de 2012, aliás, que procura-se diminuir gastos de campanha. A mini-reforma de 2015 veio centrar nisso aí, procurando fazer com que as campanhas tenham menos dinheiro, consequentemente não tenha tanta corrupção e, para isso, diminuiu-se o tempo de campanha eleitoral e cortou-se várias possibilidades de gastos nessa campanha. Mas essa é, de fato, a melhor estratégia para evitar a corrupção? Porque, por exemplo, uma das mudanças é em relação à doação de pessoa jurídica. Para quem quer burlar a lei, vai encontrar também um mecanismo que é, por exemplo, distribuir esse valor que viria via pessoa jurídica com pessoas físicas e chegaria também ao mesmo objetivo. Eu perguntaria ao senhor se o senhor acredita que, de fato, é o melhor mecanismo, reduzir o valor para poder tentar coibir essa corrupção dentro das eleições. É um dos meios. Só que nós temos que lembrar a nossa cultura e tradição de corrupção em campanhas eleitorais. Nós precisamos mudar isso aí através de uma educação cívica. Você entra num processo eleitoral, é preciso que você tenha ética e decência. O ministro Aires Brito, quando julgou a questão da perda de mandato parlamentar pela desfiliação, ele disse uma coisa que não me sai da cabeça. Candidatura vem de candura. Os candidatos da antiga Roma precisavam estar de branco, limpo, ético, para demonstrar à sociedade que ele era capaz de disputar e disputar com ética e lealdade, dentro da legalidade. Infelizmente, você traz um exemplo do contrário, que os candidatos, quando entram, vão procurando logo meios de burlar a lei. E um jogo, uma partida de futebol, por exemplo, quando a gente não quer disputar dentro da legalidade, ela nunca termina bem. A gente tem que aprender, o Brasil como um todo, uma cultura de legalidade, de cumprir a lei. Se as regras são essas, todos são obrigados a cumprir essas regras. Outro fator que nós precisamos trabalhar bastante para o combate à corrupção é reforçar os órgãos de controle. O Ministério Público, a Justiça Eleitoral, as polícias, valorizar e dar mecanismo para que esses órgãos de controle possam efetivamente fiscalizar. E esses órgãos estão devidamente instrumentalizados para poder fazer com que esse controle aconteça de forma bem a jato? Infelizmente, não. A maioria dos órgãos de controle não tem estrutura necessária para fiscalização. Nós temos um exemplo típico no país hoje, que é a Operação Lava Jato, onde se estruturou uma força-tarefa da Polícia Federal, do Ministério Público, e se estruturou um Poder Judiciário Federal em Curitiba, que tem dado resultados
mas isso não se reflete em todo o país. É um caso bem particular, né, professor? É uma justiça célere num caso bem específico. Mas por quê? Porque se deu estrutura para aquele caso, e aí se torna uma coisa assim, eu não diria casuística, não é essa a finalidade, mas se apresenta assim. Por quê? Porque você olha para todo o país e não tem essa estrutura. E nós temos campanhas eleitorais em todo o país, em todos os municípios. Já imaginou se tivéssemos forças-tarefa da Polícia Federal, do Ministério Público Eleitoral e da Justiça Eleitoral fiscalizando? Aí sim. Mas, infelizmente, como alguns gostam de usar, um exemplo típico, a prestação de contas de campanha é um faz de conta. É um faz de conta. Ninguém sabe, ninguém viu. Já que o senhor fala em prestação de conta, a lei, de alguma maneira, ajuda a melhorar esse controle dessa prestação de contas? Ajuda. Agora, a prestação de conta, antes, já falando da mini-reforma, antes se dava por um comitê formado pelo partido, um comitê financeiro. Esse comitê foi extinto e agora o próprio candidato ele vai ter que prestar contas das arrecadações que fizer, das doações de pessoas físicas ou do próprio partido. Qual a ideia dessa mudança? É para que ele não fuja da responsabilidade ou não distribua essa responsabilidade com um comitê? É uma das que ele tem a responsabilidade e a outra é simplificar. Não precisar de um outro órgão e sim por ele diretamente. Vale salientar que nas cidades com até 100 mil habitantes, nós temos uma prestação de contas simplificada e não essa total que se exige. Professor, o primeiro bloco já foi. A gente vai para o nosso primeiro intervalo e na volta teremos a participação de aluno perguntando sobre o tema reforma eleitoral. Voltamos com mais tema jurídico neste bloco, recebendo a aluna do curso de Direito, Rosimari Barros, que está aqui para interagir conosco nessa entrevista. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada. Quero dizer que a participação de vocês tem engrandecido o programa. Sempre que possível, ter vocês aqui com a gente é extremamente significativo para quem está assistindo, para a gente que faz a produção. E aí, acho que você que já passou enquanto aluna lá com o professor Edivan também, fique bem à vontade para poder fazer essa interação aqui com a gente. Certo. Primeiro, eu queria dizer que é uma honra estar aqui hoje, principalmente com um professor tão gabaritado como é o professor Edivan, e é uma honra estar aqui e dividir esse conhecimento tão rico dele. Quando a gente tem esse tema, reforma eleitoral, existe sempre uma dúvida entre as pessoas e uma confusão, na verdade, dos termos reforma eleitoral e reforma política. Gostaria, professor, que o senhor esclarecesse um pouquinho para a gente, mostrando a distinção entre esses termos e as principais diferenças. Ótimo. Eu gostaria primeiro, como fez Carla, de enaltecer sua participação aqui, Rosemary, e dizer que é muito importante quando a gente vê um aluno e os alunos do curso de Direito da Facisa se destacando e aqui nos ajudando a levar conhecimento jurídico. Não só os alunos da Facisa, mas toda a comunidade jurídica. Então, parabéns para você e sua pergunta é adequada para o tema. Nós precisamos fazer a distinção entre a reforma da lei eleitoral, que é o que nós estamos tratando, e tem também reforma dos partidos políticos, reforma do Código Eleitoral, e essas reformas, nessas leis, nós chamamos de reforma eleitoral, que é o que nós estamos tratando, que é a mini-reforma eleitoral de 2015. Já a reforma política é uma coisa mais ampla, é uma reforma do texto constitucional, que aí nós temos várias propostas de reforma política, como de unificação das eleições, para que nós não tenhamos eleições de 2 em 2 anos, mas sim unificadas, um só ano, de 4 em 4 anos. A extinção dos cargos de suplente de senador, a redução do prazo de mandato de senadores de 8 para 4 anos. Essa sim é uma reforma política, uma reforma mais radicalizada no sistema político, até mesmo no sistema eleitoral. Acabando com as coligações para o sistema proporcional, deixando apenas o voto distrital ou o voto distrital misto. Numa reforma eleitoral, nós temos a reforma da lei eleitoral.
e uma reforma política, nós temos a reforma do sistema político, que aí nós teríamos que atacar dentro da Constituição com a emenda constitucional. Acaba sendo mais complexo, né? E trazendo temas muito mais áridos, é mais complicado conseguir uma coalizão aí de forças e de entendimento para poder levar adiante uma reforma política. Não à toa passa a reforma eleitoral e a política fica engavetada, né? À espera. Isso. E alguns críticos dessas reformas, dessas mini-reformas eleitorais, dizem justamente isso aí. O que o povo quer não é reforma eleitoral. O que o povo quer é reforma no sistema político como um todo, que está defasado e não mais traz representatividade. O povo não se sente representado por aqueles políticos que elege por conta justamente do sistema eleitoral vigente. Professor, nós tivemos grandes mudanças com a Lei 13.165 e algumas até polêmicas. Nós temos um novo prazo para filiação, que foi reduzido para 6 meses. Antes era 1 ano. Alguns estatutos partidários, eles fazem a exigência de que seja de 1 ano. Quando uma pessoa, em um caso hipotético, tiver o interesse de se filiar a algum partido e nesse estatuto partidário a exigência for de 1 ano, ele deverá respeitar a Lei 13.165 ou o estatuto partidário? Ótimo. Antes da reforma, da mini-reforma de 2015, o prazo para a filiação partidária, para você concorrer ao pleito do ano seguinte, era 1 ano. 1 ano. Essa mini-reforma trouxe a mudança para 6 meses. Inclusive, o prazo é agora 2 de abril. Acaba 2 de abril. Quem quiser concorrer a cargos públicos nas eleições de 2016 deverá estar necessariamente filiado a um partido político até o dia 2 de abril. E, havendo prazo maior no estatuto do partido político pelo qual você vai se filiar exige um prazo de 1 ano ou 2 anos filiado ao partido, aí, se você não se filiou nesse prazo, você não tem condição de elegibilidade. Porque, embora o prazo da lei eleitoral seja de 6 meses, aquele partido para o qual você está se filiando exige um prazo maior. Houve alguma mudança em relação à legislação desses partidos ou de algum desses partidos em função dessa cláusula específica da lei? Os partidos, eles podem mudar o prazo. Agora, só não podem mudar no ano da eleição. Então, quem tinha que fazer a mudança ou já fez ou então perdeu literalmente o prazo para isso. Perdeu o prazo. Como é que fica também a data com relação à desincompatibilização? Para quem assume cargo público, quem é, sei lá, secretário, tem algum cargo no governo? São vários regramentos com relação à desincompatibilização. O secretário, que é um cargo político, são 6 meses. Já outros funcionários públicos, cargo comissionado, são 3 meses. Outros têm 4 meses. Vale salientar que, se não houver essa desincompatibilização desses prazos específicos, a pessoa se torna inelegível. Inelegível. Então, tem que ter muito cuidado com esses prazos, muito cuidado com o calendário eleitoral nesse ano de 2016. Professor, na sua opinião, quais são os benefícios que essa reforma eleitoral ela vai trazer para as eleições e quais são os possíveis obstáculos que ela vai encontrar para se concretizar? Sempre que nós temos uma reforma no sistema eleitoral, se pensa em aprimoramento, se pensa em aprimorar o sistema e as campanhas eleitorais. Como dito, a finalidade maior dessa reforma é diminuir os gastos de campanha, retirar o dinheiro graúdo de grandes empresas das campanhas. Isso foi feito. Uma das importantes mudanças foi o fim do financiamento por empresas. Isso é importante. A pessoa jurídica não pode financiar campanhas políticas, até porque pessoa jurídica não tem direito político, não deve participar, portanto, da campanha. A outra é o encurtamento do prazo das campanhas em si, da propaganda eleitoral em si. Eu vejo com dificuldade para aquelas pessoas que estão iniciando a vida política, a vida pública. Quem já tem uma trajetória de vida política não vai ter dificuldade de se mostrar para a população. Mas como o prazo da campanha foi reduzido, os neófitos, as pessoas que estão entrando agora na vida política, terão dificuldades. A gente encerrou o segundo bloco. Eu quero agradecer mais uma vez, Rosimério, pela tua participação, né? Agradecer ao professor por essa interação,
que já acontece tão naturalmente em sala de aula, né? E que a gente está trazendo para o programa. Muito obrigada. E no próximo bloco a gente continua a discussão sobre reforma eleitoral. Estamos de volta com o último bloco do programa Tema Jurídico. Professor, vamos aprofundar os detalhamentos, né, dessa mini-reforma, especificamente no que se refere à questão do teto, né? Qual é o teto para prefeito, para vereador? Como é que ficou isso? O que é que ficou definido? Ótimo. Nós tivemos uma mudança substancial, uma mudança grande no sentido do teto dos gastos da campanha eleitoral, a campanha política em si, de prefeitos e vereadores. Agora, o TSE é que delimita esses gastos. E os gastos pela mini-reforma serão delimitados da seguinte forma. Os candidatos a prefeitos só poderão gastar 70% dos valores da eleição passada. Eleição paradigma é a eleição de 2012 para prefeito. Então, pega-se o gasto maior que teve na eleição de 2012 e diminui até 70%. Ele será o valor. Para vereador, da mesma forma, os gastos também foram rebaixados de acordo com a eleição de 2012. O TSE já fez esses cálculos e, na resolução 23.459 de 2016, já especifica todas as cidades brasileiras quais são os limites de gasto para prefeito e quais são os limites de gasto para vereador. Citando como exemplo, insando aqui lá da resolução, a cidade de Campina Grande, o limite de gastos para prefeito será de 2.613.000. Portanto, o candidato a prefeito só pode gastar até esse teto. Não pode gastar mais. Uma exceção é se houver segundo turno. Aí pode ter um aumento de 30% desse valor. Candidatos a vereadores em Campina Grande só poderão gastar o teto máximo de R$107.000. Isso é importante, está lá. Qualquer candidato a vereador de qualquer cidade da Paraíba ou do Brasil, ou candidato a prefeito, pode ir lá na resolução 23.459 do TSE, que tem os limites de gasto de todos os municípios. Forçando exatamente não ter tanto gasto assim com produção em TV, produção em rádio. A propaganda que vai ter que se adequar a esse teto. A esse teto. A finalidade da mini-reforma é justamente essa aí, diminuir os gastos astronômicos de nossas campanhas eleitorais no Brasil. Vamos ver se isso pega, se isso é eficazmente cumprido. Como é que vai ficar? Quais são as regras no que se refere a programa de rádio, a TV? Como é que vai funcionar? Olha, antes a propaganda era de 45 dias, do rádio e da TV, a propaganda gratuita, no rádio e na televisão. Agora ela foi diminuída para 35 dias. Começa no dia 26 de agosto, vai até a antevéspera da eleição. A eleição. Diminuídas muito mesmo. Pichação de muro, cavalete, como é que vai ficar a propaganda de rua? Não mais é permitida pichação nos muros. Antes, poderia se fazer até 4 metros. Agora, só se pode fazer propaganda em bens particulares de até meio metro quadrado. São aqueles cartazes, colagens, seja adesivo ou seja de papel. Não se pode mais colocar faixas nem pinturas. E os cavaletes, que antes existiam nas ruas ou nos pátios públicos, também estão proibidos. A única exceção para propaganda em bens públicos, como ruas ou calçadas ou praças, é a colocação de mesas para que os filiados ao partido ou os contratados distribuam material impresso. E também a bandeira. Pode ser colocado bandeira, as pessoas segurando bandeiras ou mesmo elas fixas. Agora, desde que tanto essas bancas como as bandeiras sejam colocadas de 6 horas da manhã e retiradas às 22 horas. É o que a lei eleitoral chama de propaganda móvel. Se coloca e se retira no horário. Também essas propagandas não poderão prejudicar o fluxo de trânsito de carros e pedestres. Não se pode colocar uma mesa no meio da calçada e prejudicar as pessoas de passarem. A gente tem vivido uma onda crescente de mobilização virtual, né? nas redes sociais. De repente a campanha não acontece só na rua, ou minimamente ela acontece na rua, e vai acontecer muito nessa praça pública virtual. E aí eu queria saber qual é a regulamentação no que se refere a Facebook, Instagram, Twitter, como é que vai ser? Nas redes sociais, a lei eleitoral e o TSE têm entendido que
que é permitido a divulgação de plataformas políticas, de opinião dos candidatos, sem que se peça voto expresso. Agora, a partir do dia 16 de agosto, o registro de candidatura, 15 de agosto. Após o registro de candidatura, começa a propaganda. Qualquer candidato pode fazer propaganda no Facebook, no Twitter, no Instagram e qualquer pessoa do povo também. Vale salientar que fazer propaganda exige responsabilidade. Se você, eleitor ou candidato, descumprir as regras eleitorais da propaganda, você poderá ser penalizado, seja com a multa, seja com a retirada daquela propaganda, seja com o direito de resposta no seu próprio perfil. Quais são as restrições para o prefeito, por exemplo, que seja candidato à reeleição dentro das plataformas que ele disponha nas redes sociais, né? Porque a plataforma, no caso, oficial do município, como é que tem que proceder? Veja, com a reeleição, os mandatários do cargo executivo, eles não se desincompatibilizam, eles permanecem no cargo e fazendo campanha. Isso há uma identidade das duas personas, das duas pessoas, o prefeito e o candidato. Só que a candidatura do prefeito tem que ser feita extra-município, fora do município. Nenhuma propaganda eleitoral do candidato pode ser feita em redes sociais, em sites institucionais. Isso, inclusive, provoca a cassação do registro. Mas o que se caracteriza como propaganda? Por exemplo, se ele tem alguma ação de governo, se ele fez alguma reunião que tenha uma finalidade pública, não pode aparecer a imagem dele nessa ação administrativa, não pode aparecer o nome dele em referência a essa ação. Como é que fica isso? A propaganda, ela pode ser propaganda eleitoral, que é a propaganda de campanha, que aí não pode ser feita nos sites institucionais, ou a propaganda institucional. A propaganda institucional não tem nada a ver com a propaganda eleitoral. A propaganda institucional pode ser feita nos sites do município, desde que essa propaganda institucional não seja travestida de propaganda eleitoral. Se por acaso isso acontecer, aí nós temos um processo para apurar se houve propaganda eleitoral e as consequências para o seu autor. É uma análise bem subjetiva, né, professor? Vai ser... Infelizmente, propaganda é uma análise subjetiva. Bem subjetiva. Bom, eu queria saber também sobre a questão do coeficiente partidário e do coeficiente individual. O que é que a lei agora determina? Ótimo. Nós tivemos uma significativa mudança. O sistema proporcional, que é utilizado para as eleições de vereador e deputado federal e deputado estadual, ele antes não exigia percentual de votos para o candidato. Ele só exigia para o partido um quociente eleitoral de votos necessário para aquele partido. Ele tendo aquele coeficiente, ele elegia as pessoas. E muitas vezes acontecia uma incoerência no sistema. É o caso chamado de Tiririca, puxador de votos. Ele tem 2 milhões de votos e ele consegue eleger pessoas com 2, 3 votos. Nessa reforma, passou-se a exigir o mínimo de 10% dos votos individual de cada candidato do quociente eleitoral. Então, se o quociente eleitoral for de 10 mil votos, 10%, o candidato tem que ter Pelo 1.000 menos votos. 1.000. Senão, ele não entra nas vagas destinadas ao partido. Há uma exigência hoje também, não só de votos para o partido, mas de votos nominal para aquele candidato. Joia. Muito boa essa, em especial, né? O cara vai ter que realmente trabalhar, estabelecer essa relação com a comunidade e não apenas se beneficiar de um puxador de voto, como o senhor colocou. Isso. Professor, muito obrigada pelos esclarecimentos, né? Foi muito bom ter a participação do senhor aqui. Espero que possa voltar mais vezes. Estamos em pleno ano eleitoral. Imagino que a gente vai voltar ao tema. Muito obrigada. Cara. Muito obrigado. Estamos sempre à disposição. Chegamos ao final do programa. Agradecemos pela sua audiência aqui na TV Itararé, a emissora que mais cresce na região. Bom final de semana e até sábado que vem.